Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Que alegria estar na casa do Senhor. Que bênção estarmos aqui, agradecidos a Ele por esse momento, compartilhando mais um pouquinho desse período, do mês do lar. E que nós tivemos ontem ali o encerramento, aqui, na verdade, o encerramento dos 40 dias de oração. E como foi bom ouvir a gratidão de cada irmão aqui que esteve conosco nesses 40 dias e que recebeu do Senhor respostas, e os que ainda não receberam, a manter a esperança e a certeza de que no tempo certo, no momento certo, o Senhor concederá, o Senhor responderá, porque a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos nesse instante ler a palavra do Senhor em Salmos 118, versículos do 1 ao 4. Salmos 118, versículos do 1 ao 4. Também é um salmo de gratidão. Nós estamos nesse período de agradecimento mesmo pelo que o Senhor tem feito em nossa família. E nós temos somente que agradecer. E a palavra do Senhor diz assim: deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. O 2, que o povo de Israel diga: o seu amor dura para sempre. Que os sacerdotes de Deus digam: o seu amor dura para sempre. E que todos os que o temem digam: o seu amor dura para sempre. Aleluia. O versículo 4, vamos ler todos juntos? E que todos os que temem digam: o seu amor dura para sempre. Aleluia. Quantos aqui temem o Senhor? Amém. Então, nesse instante, nós vamos nos colocar de pés e vamos louvar ao Senhor, declarando que somos esse povo que teme o Senhor e que confia no seu poder, que confia no seu amor, que a nossa esperança será sempre no Senhor. Amém? Vamos cantar nesse instante. Bolsa. É o teu povo. Somos um povo presente do Senhor aqui nessa noite. E nós vamos declarar isso nessa canção, agradecendo a Ele por sermos esse povo escolhido, separado, para louvar, para bendizer ao Senhor e glorificar o nome dEle. Todos
Pai, Teu Espírito Santo continue trazendo aos nossos corações, à nossa memória, tudo aquilo que nos dá esperança no Senhor. Que a nossa fé, a nossa esperança seja renovada dia após dia, Pai. Nós te louvamos, agradecidos, ó Deus, por esse momento aqui em família, Pai, para celebrar, para te agradecer por tudo que o Senhor tem dispensado em nossas vidas e em nossos lares, ó Deus. Agradecidos, oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Em Jeremias 29, versículo 11, fala que o Senhor tem pensamentos a nosso respeito. E é um texto bem conhecido. Jeremias 29, versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: é um tempo de escravidão. O povo de Israel estava cativo e estavam desesperançosos, desanimados, frustrados diante daquela realidade. Mas o profeta Jeremias, ele falou aquilo que estava no coração do Senhor para aquele povo, trazendo sobre aquele povo uma esperança. E a palavra do Senhor diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aleluia, amém. E nessa noite você possa estar com sua esperança renovada. Nós não sabemos o contexto que se passa no seu lar, mas o Senhor conhece. Ele fala que Ele tem sonhos, planos a respeito de cada um de nós, de cada casa aqui, de cada lar representado, porque só Ele conhece os planos que Ele tem a respeito de cada um de nós, que são planos de paz, um futuro próspero, de esperança. E esse louvor fala justamente isso. Os sonhos de Deus são muito maiores e melhores do que os nossos. Então, que possamos deixar que o Senhor realize os sonhos dele em nossas vidas, que possamos ser receptivos à palavra do Senhor, para que possamos verdadeiramente sonhar os sonhos de Deus. Amém? Os sonhos de Deus são maiores e os meus.
declarando sim que a sua casa é uma casa, será uma casa de bênção. Que a sua casa sim é a representação do céu aqui na terra. Que você possa ser canal de bênção na sua família, aonde você está, aonde o Senhor te colocou. Amém? Cante esse louvor declarando sobre a sua família nessa noite. Minha casa será uma casa de bênção. Aleluia. Minha casa será um pedaço do céu. A unidade do seu lar estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração. Jesus vem trazer Espírito Santo, onde a prosperidade, amor e clame ao Senhor precisando sobre o seu lar. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te receberei nunca mais haverá Os irmãos podem se sentar nesse instante e a palavra está para os pedidos. Graça e paz, amém? Que bom estarmos aqui mais uma vez nesta noite, né? Noite de celebração, de louvor, de gratidão a Deus pela nossa família. Eu vou convidar logo aqui o pastor Elias para cá, né? Enquanto ele vem, nós vamos falar aqui. Vamos ler o Salmo 127. 127.
Salmo 127. Pode ficar tranquilo. Pode ir para a mídia, eu faço a leitura aqui, pode ficar tranquilo aí, viu? O Salmo 127 fala sobre um lar abençoado por Deus. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, não adianta trabalhar para construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Não adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Deus quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. Então, o nosso tema é família edificada sobre a rocha, e Deus tem nos abençoado durante esse período de oração. E hoje está conosco, o pastor Elias. Ele vai falar aqui também da sua esposa Daniela, que está ali nessa caminhada. E fazem mais ou menos 12 anos que o senhor esteve aqui ministrando às famílias, E hoje, mais uma vez, foi logo no ano que nós chegamos. E que o Senhor possa usá-lo mais uma vez nesta noite para falar aos nossos corações. Vamos ficar de pé, vamos orar, estender as mãos, sobre ele aqui, sobre o pastor Elias. A bênção. Em nome do Senhor Jesus. Amado Deus, Pai que está nos céus, te damos graças pela vida do teu servo, que esta noite falará aos nossos corações, que o Senhor possa usá-lo mais uma vez neste lugar. Muito obrigado nós somos gratos pela chegada deles, a vinda deles até esse lugar, pelo trajeto, e que a tua palavra possa falar também aos nossos corações nesta noite. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senão a gente vai trocar por outros aqui, viu? Vai vindo aí. Isso. Tá bom. Tá bom. Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. É com grande alegria que estou aqui novamente na primeira igreja batista em Prado, nosso querido amigo pastor Edísio, da sua esposa, da família. Eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me dá, a confiança de estar aqui ministrando novamente para esse povo amado do Senhor. Queridos, estou acompanhado pela minha esposa Daniela, Dani Rocha. Essa bênção do Senhor, um milagre de Deus em minha vida. Edísio gosta quando eu falo isso, porque eu costumo dizer que onde abundou, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. No meu caso é onde abundou a feiura, superabundou a beleza da minha esposa na minha vida, Deus? Isso acontece com os homens de Deus. Deus faz milagres. Louvo a Deus por isso. Estou como pastor da igreja Getsemane. Já estamos há um longo período ali servindo aquela igreja. Tem sido uma honra, um período muito bom de aprendizado, de Deus ter usado a nossa casa, a nossa família para abençoar outras famílias. E esse mês é um mês muito especial, o mês em que nós falamos sobre família. A maioria das igrejas tiram para falar sobre família, a ênfase é da família. Nós falamos sobre família, e entendendo que a família ela é a base da sociedade, ela é a base da igreja, ela é a base de tudo aquilo que nós temos como um grande valor para nossas vidas. E entendendo que a igreja, ou melhor, a família é a base da igreja, chegamos a questionar o que seria então a base da família. Qual que seria a base então da família? E a base da família com certeza é Jesus Cristo. Ele é o Senhor que mantém de pé as nossas vidas, que mantém de pé também as nossas casas, as nossas famílias. Então, baseado com esse entendimento e entendendo que hoje, embora seja o último dia do mês de maio, e aí você poderia falar, então acabou, amanhã em diante nós não precisamos mais falar de família. Leviano engano seria esse o nosso, se pensarmos que família só devemos tratar no mês de maio. Família é algo tão especial que deve ser dito, deve ser falado, deve ser pensado, repensado, costumeiramente, tratado rotineiramente, porque família é um grande tesouro que Deus nos deu.
E eu não falo de perfeição, porque família não é feita pela perfeição, família é feita pela superação. Então, independente de como seja a sua família, algo que deve ser sempre falado, sempre tratado, é sobre família. Então é pensando a respeito disso, sobre família, e esperando em Deus que venha abençoar a sua vida, que hoje o tema da mensagem vai ser o próprio tema do mês da família, né? Edificando sua casa. Pode saltar o tema? Edificando sua casa sobre a rocha. É isso que eu desejo para a sua vida, que a sua casa, que a sua família, que o seu lar seja edificado nesta rocha que é Jesus Cristo. Que Ele seja a base, que Ele seja o pilar, que Ele seja o construtor desse teu lar. E aí eu convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 6, do versículo 46 ao 49. Esse texto eu estarei lendo hoje, estarei lendo também amanhã. Nós seremos ministrados dele, tanto hoje como amanhã, de tão rico que é esse texto. Talvez você já tenha lido esse texto, talvez você já tenha sido ministrado sobre esse texto, talvez você já tenha até ouvido falar desse texto, mas eu creio que ele se torna oportuno por tamanhos ensinamentos que podemos extrair aqui nesse texto. Então, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, o versículo 46 a 49, você pode acompanhar na minha versão, que é a versão NVT, mas você pode também acompanhar na sua versão aí, e o que muda é somente algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. Olha o que vai dizer na minha versão: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Ele é como uma pessoa que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor novamente. Pai, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos como família espiritual, como irmãos, podemos estar reunidos neste lugar para ouvir a Tua voz. Te peço, Pai, que em nome de Jesus ministre através da minha vida a Tua palavra, que é viva e eficaz em nós, para que assim possamos ter um direcionamento de como cuidarmos melhor da nossa família, de como edificarmos a nossa casa sobre a rocha. Pedimos isso nessa noite e oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, obrigado, meu irmão. Taça bonita, hein? Luxo, que coisa linda, bonita, hein? Irmãos, como eu disse, essa história, esse trecho da história, eu li ele todo, mas eu queria me prender nessa história apenas no versículo 47. Os demais versículos nós estaremos conhecendo mais amanhã. Então, você que está presente, conto com você aqui amanhã, hein? Amém ou não amém? Olha o amém que você deu aí, é confirmação, e não é comigo, é com o Senhor, por favor. Agora eu gostaria que não só você viesse, mas também que trouxesse um amigo, um vizinho, um colega, trouxesse a família completa, papai, mamãe, tio, cachorro, papagaio, periquito, trouxesse todo mundo, vai ser uma festa linda para a glória do Senhor nosso Deus. Queridos, nesse trecho da Bíblia, o que me chama a atenção, logo quando eu li o texto, eu não sei se você tem esse hábito de ler a Bíblia, quer dizer, hábito de ler a Bíblia você tem, lógico, amém. Esse não é um problema desta igreja, mas se você tem o hábito de ler a Bíblia e deixar que a Bíblia, meio que algumas coisas saltem das páginas e traga algo espiritual da parte de Deus para a sua vida. Eu falo isso porque quando eu estava lendo esse texto, o que me chamou muito a atenção, e eu não sei se foi o mesmo que você,
foi as atitudes deste homem que é comparado a um rapaz, a uma pessoa que construiu uma casa sobre uma rocha. As atitudes deste homem me chamou muito a atenção. São atitudes de conhecimento de todos, por que não? Porque numa altura dessa do campeonato, falar de família é muitas das vezes falar algo que nós já bem sabemos. Você, homem aqui presente ou que está assistindo, sabe o que deve ser feito. Você, mulher, esposa, filhos, vocês sabem quais são o papel de vocês e o que devem ser feito. Então, meio que chover no molhado, falar algo de família é muitas das vezes falar algo já de conhecimento, de todos até. Porém, não é porque é de conhecimento que nós não devamos pensar e continuar pensando, ou de falar e continuar refletindo sobre isso. Então, aqui olhando para as atitudes deste homem, eu vejo que existe coisas aqui que vale a pena não só lembrar, mas relembrar para todas as nossas vidas, e assim podemos colocar em ação dentro da nossa casa. Então, como primeiro entendimento, eu queria conduzir você à compreensão de que sua casa, coloque para mim, sua casa é edificada sobre a rocha quando vai até Deus. Pode soltar, pode dar. Isso. Sua casa é edificada sobre a rocha quando vai até Deus. O seu lar, a sua família, ela só será edificada sobre a rocha quando ir até Deus. Porque é Ele que é o alicerce. É Ele que é a base, é Ele que é a rocha, então precisa ir até Deus. Olha o que diz aqui o texto: eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Queridos, a Bíblia é clara em dizer aqui que o homem prudente que construiu a sua casa alicerçada na rocha foi em direção a Deus. É claro isso. Aqui aprendemos duas coisas importantes, porém, e que eu preciso tratar nessa noite. Uma delas é pedir ajuda quando precisa. Entenda que por melhor que você seja em alguma área, acredite, cedo ou mais tarde, você vai precisar da ajuda de alguém. Na verdade, você não deve ter vergonha disso, de precisar da ajuda de alguém. Ou melhor, você deve ter vergonha, você deve ter medo de ter a tua casa derrotada com as adversidades da vida, por não pedir ajuda quando necessário. Você não deve ter vergonha de pedir ajuda, mas deve ter medo e vergonha de ver a sua casa desmoronando. E é nesse sentido, e nunca se esqueça, solte para mim, que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, coloque para mim, mas de sabedoria. Pedir ajuda não vai mostrar que você é fraco, pedir ajuda vai mostrar que você é sábio, vai mostrar que você precisa de alguém para que você possa manter a sua casa de pé. Porém, eu destaco ter muita sabedoria aqui para um detalhe, porque a questão não é só pedir ajuda, a questão toda, e a outra boa verdade, é que você deve pedir ajuda certa, com a pessoa certa. Sendo assim, a atitude de orar, irmão, ela não deve ser a última atitude sua, não deve ser a última opção, nem deve ser o seu último pedido de socorro, muito pelo contrário, orar deve ser a sua primeira atitude. Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 16 vai dizer, coloca para mim esse versículo, está aí, bênção. Aproximemos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça, para nos ajudar quando for preciso. É lá, é de joelho dobrado, com a boca no pó, que nós encontramos a ajuda do Senhor. Ele é a rocha que a sua casa deve estar edificada. Portanto, entenda que Deus usará a vida de pessoas certas para te ajudar no momento de necessidade. E aí é que está o segredo, que muitas das vezes nós pedimos conselhos a pessoas erradas.
casamento está mal e a mulher vai pedir ali no salão um conselho de uma menina que está solteira, que não tem compromisso nenhum. Vai mandar separar. Se duvidar, ainda está de olho no seu gatão ainda. Furar o olho. O camarada que está com problema no casamento, na família, ele vai se aconselhar com um colega do futebol que é solteiro, que não tem nada aí, só quer saber de curtir a vida. Ele vai falar: larga ela, mas vamos curtir a vida. Tem que saber com quem você busca conselhos, porque assim como tem pessoas certas, tem pessoas erradas. Tem que ter sabedoria em quem você busca conselhos. Seja prudente, seja cuidadoso a respeito disso, porque não é para todo mundo que você deve contar as suas dores, meu irmão. Não é para todo mundo que você vai contar os seus problemas dentro da sua casa, até porque é um ditado popular que roupa suja se lava onde? Em casa. Então já aprenda uma boa verdade aqui nessa noite, coloque para mim: nem todo mundo que te segue quer o seu bem. Nem todo mundo que está te seguindo quer o teu bem não, meu. Muito pelo contrário, está torcendo que você quebre a cara, que a sua família vai ao poço. Tem muita gente assim. Eu falo isso porque essas pessoas muitas das vezes só estão observando as suas ações, porque elas não querem que você seja tão bem sucedido como ela é. E se duvidar, ela nem é, mas não quer que você seja. Sendo assim, como eu disse, aprenda a ir em direção das pessoas certas, que falam a verdade da parte de Deus, e não a que você quer ouvir. Que muitas das vezes a gente só quer conversar com gente que vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Sabe quando a gente já vem com a resposta pronta, com a decisão pronta? Aí você fala: com essa pessoa eu não vou conversar não, porque ela vai falar algo que não é o que eu quero ouvir. Entenda, coloque isso em seu coração. Quando você buscar um bom conselho, seja da parte de Deus, ou melhor, seja com Deus, ou da parte de Deus na vida de alguém, entenda, não é o que você quer ouvir, mas é o que Deus quer falar com você. Compreendendo isso, vamos ao entendimento, a segunda verdade nessa noite. Coloca aí para mim. Sua casa é edificada sobre a rocha quando ouve as palavras de Deus. Olha o texto, versículo 47: eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Queridos irmãos, existem pessoas que, por questão de paz na consciência, e quem sabe só para ouvir algo que queria dizer, ou queria ouvir, né? Ele vai lá e procura ajuda. Eu falo isso porque, quem sabe, até mesmo depois falar que procurou ajuda, mas não mudou nada, não serviu de nada, não adiantou de nada. Só foi lá mesmo para cumprir tabela, porque, como disse antes, já tinha um pensamento, uma decisão tomada, já tinha uma resposta pronta, e o que buscava da ajuda da pessoa era mesmo só para cumprir um protocolo. Certa vez eu lembro de uma pessoa que queria ir para os Estados Unidos, chamou o pastor para orar, as malas já estavam prontas, queria ir para os Estados Unidos, chamou o pastor para ver qual era, né, para abençoar, mas as malas já estavam prontas, e já queria que o pastor abençoasse, porque ele iria pelo México. Como é que eu vou abençoar isso? Tem gente assim. Eu falo porque na época dos meus pais, as pessoas choravam pelo pecado, se entristeciam pelo pecado. Hoje não, tira uma selfie e ainda marca o pastor. Infelizmente não há mais santidade dentro do casamento, não há mais santidade dentro dos lares. Querem uma resposta pronta, amenizar a dor, amenizar o pecado,
tornar ele amigável para se tornar atraente. Porém, queridos, aqui a Bíblia vai afirmar que o homem que teve a sua casa edificada sobre a rocha é aquele que ouve as palavras que são ditas daquele que ele buscou ajuda. E essa é a grande questão, queridos. Essa edificação de nossa casa, queremos ser ouvidos, mas não temos a mesma disposição de ouvir quando é necessário. Somos predispostos a ajoelhar para contar os nossos problemas a Deus, mas não somos predispostos a ajoelhar e ficarmos com os nossos ouvidos atentos àquilo que Ele tem ministrar em nossas vidas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 19, vai dizer: entenda isso, meus amados irmãos, estejam todos prontos a ouvir, mas não se apressam em falar, nem em se irar. Em outras palavras, se deseja que todo o ambiente e que tudo aquilo que está ao seu redor seja transformado, essa mudança, ela necessariamente precisa começar dentro de você. Quando essa mudança começa dentro de nós, todo o resto é transformado. Portanto, não esteja eufórico e disposto para apresentar os erros dos outros, como muitos de nós somos, e eu me coloco nisso. Mas coloque à disposição, se necessário for, de ouvir verdades que confrontam, se necessário for, os seus próprios erros. Eu falo que dentro de um lar existem muitos utensílios, mas o que falta muitas das vezes é o principal, um espelho. Até porque, coloque para mim, querido, a mudança que tanto espera na família começa em você. Ciente disso, pare de viver vibrando no erro dos outros. Isso inclui os da sua casa. Digo isso lhe fazendo a proposta, em nome de Jesus, de coração, que eu vou lhe falar aqui nessa noite. Se você não é bom em reconhecer, em elogiar, em colocar para cima, e como diz um livro muito bom do Beth Celebre, enchendo o balde, de reconhecer o valor da sua família, se você não é bom nisso, então, meu irmão, em nome de Jesus, eu vou te fazer um pedido: guarde as críticas para você. Porque muitas das vezes nós mais criticamos do que elogiamos, e olhe lá ainda, que às vezes nem elogiamos, e isso cansa, porque quando falamos mal da nossa família, estamos dando um tiro no próprio pé. É a mesma coisa de você falar mal daqui da igreja, você membro da igreja falando mal da igreja. Me ajuda aí, por favor. Você é dessa família, deixa que os erros a gente acerta aqui. Lá fora tem que saber das coisas positivas que aqui tem, até porque erro aqui não é um problema, aqui não tem. Coisa de primeira igreja de Prado é lá na JET sempre pode até ser, agora aqui não. Então, em nome de Jesus, guarde as críticas para você. As pessoas não precisam saber do erro do teu marido. Aquele ronca, aquele deixa a toalha em cima da... Ninguém precisa saber disso não, meu irmão. Que a minha mulher só fala, ninguém aguenta não. Meu irmão, em nome de Jesus, ninguém precisa saber disso, que seus filhos são uma bênção. E assim você entenderá então a última verdade dessa noite: a sua casa é edificada sobre a rocha quando pratica as palavras de Deus. Olha o versículo 47: eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Aqui eu encontro, nesse último ponto, aquilo que realmente vai dar resultado: agir. Entenda que eu não estou invalidando as outras atitudes anteriores, de procurar ajuda, de ouvir bons conselhos, não estou invalidando isso, isso é importante, mas o que vai dar resultado e fazer toda a diferença é a sua ação. O que vai fazer com que algo aconteça na sua vida, na sua casa, no seu ambiente familiar, é as suas atitudes. Eu acho interessante o texto de Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, que vai dizer o seguinte:
O agricultor que espera condições de tempo perfeitas nunca semeiam. Se ele fica observando cada nuvem, não colhe. Passou muito tempo pensando: amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, amanhã eu vou resolver isso, amanhã eu vou resolver aquilo. Meu irmão, está perdendo tempo. Essa é a principal lição que nós podemos aprender com esse homem aqui da história da Bíblia. Pois quem edifica sua casa sobre a rocha é como um homem que coloca em prática aquilo que ouviu e buscou de conselhos. Entenda que tem muita família cheia de conhecimento, cheia de razão, PhD em família. Porém, meu irmão, o principal, falta a ação. Falar é fácil, muito fácil, e tem gente que fala até demais. O que faz a diferença mesmo é agir, para que o futuro seja melhor. Pastor, não tem mais jeito, minha casa não tem mais jeito. Mas já fez o quê, meu irmão? Eu não fiz nada. Então não vai mudar nada. Nada muda se você não muda. Seu futuro só vai ser melhor quando você colocar em ação aquilo que você ouviu na pessoa certa que você buscou o conselho. É tanto que eu chego a dizer certas vezes que a melhor forma de prever o futuro não é ler uma mão, né? Mas a melhor forma de prever um futuro é escolher ele. Eu falo com meus jovens lá: quer ter um futuro abençoado? Escolhe ele hoje. Quer ter um futuro próspero? Escolhe ele hoje. Eu mando em todas as áreas, seja na área estudantil, seja na área de trabalho, até do casamento. Pastor, eu quero casar com ela. Eu falei: você já olhou para a mãe dela? É a cópia, hein? Porque geralmente a filha é a cópia da mãe. Vocês viram, né? Já tem gente cutucando aí. Entenda, meu irmão, em nome de Jesus, o seu lar será edificado em algo firme quando você transformar os direcionamentos do Senhor em atitude. Porque nós já, se duvidar, você já deve ter lido a Bíblia mais de uma vez, ela toda. Então a questão toda não é o conhecimento, mas é ter o conhecimento transformando ele em atitude. E eu destaco que a firmeza do nosso lar não vem do dia a dia, mas ela vai ser mostrada nos momentos difíceis. Eu não sei se você compreendeu aqui, mas nós vamos ter conhecimento da firmeza da nossa família, não é no dia a dia, mas é nos dias difíceis, nos dias maus. Entenda e aprenda que a força de uma família não é demonstrada no dia de festa, no dia que está um sol rachando e a praia está lotada. Não. Nós vamos ver a força de uma família quando, igual hoje, e normalmente a praia está deserta. É no momento de dificuldade, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa: a Bíblia não está dizendo para você que você não vai ter o dia mau. Ela está dizendo quando o dia mau vier, então vai vir. Eu acho interessante, o texto de Isaías não está aí no slide, mas ele vai dizer o seguinte: quando passares pelo fogo, quando passares pelas águas. Isso quer dizer o quê? Que vamos um dia passar pelo fogo, que vamos um dia passar pelas águas. Então é natural que um dia, ou melhor, o dia mau nem vai bater na porta, ele já chega arrombando. Ele não dá aviso, ele não manda cartinha, não manda um zap, não, ele não manda aviso. O dia mau chega, meu irmão. E é aí que você precisa estar preparado. E aí você fala: pastor, mas se eu vou conhecer a força da minha família nos dias maus, como eu me preparo para ele? É no dia a dia. É no dia a dia que você fortalece a sua casa. É no dia a dia que você vai fortalecer a sua família. É em cada momento você vai edificando o seu lar na rocha que é Jesus Cristo. É no dia a dia que você vai colocando lajota por lajota,
firmando e comprovando que a sua família está firmada na rocha que é Jesus Cristo. Para entanto, entenda que nos dias de tempestade, cedo ou mais tarde, elas virão, mas será por sua dedicação de colocar em prática os ensinamentos do Senhor que sua casa vai se manter de pé em nome de Jesus. E é assim, com esse entendimento então, que eu vou encerrar minha fala hoje, lhe dizendo que sua casa pode ser bem sucedida como a minha é, mas isso depende não do pastor Edício, depende de você. Eu aprendi que existem 3 tipos de guerras. Existe a guerra desnecessária, que é quando a gente cria dentro de casa sem ter utilidade nenhuma, sem ter porquê, porque começou, e às vezes começa e nem sabe por que começou. A gente vai perguntar por que está brigando, não sei, só sei que eu estou brigando. Já vibra tanto na briga que só quer brigar. E tem a briga que não é sua, então você não tem que lutar, você pode ajudar. É diferente de lutar. Ajudar é uma coisa, lutar é outra. Então quando a briga não é sua, você ajuda, ora, dá bons conselhos, orienta, aprende a lutar a guerra que não é sua, porque tem a terceira guerra, aqui é sua, então você que lute. O pastor diz, ele pode te ajudar, mas é você que tem que lutar, porque a casa não é de Edísio, a casa é sua, o lar é seu, então você é responsável por sua família. Como diz em Neemias, que não tem o texto, capítulo 4, versículo 14: lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas esposas, lutem por suas casas. É vocês que têm que lutar por suas famílias. Então, em nome de Jesus, guarde isso em seu coração. Peça ajuda quando for necessário e peça uma ajuda certa. Ouça bons conselhos, e às vezes os bons conselhos não é aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que Deus deseja falar no teu coração. E após isso, coloque em prática, pois somente quando colocar em prática, em atitude, é que as coisas vão começar a mudar dentro do seu lar e dentro da sua casa, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta palavra que o Senhor ministra aos nossos corações, que em nome de Jesus, aquilo que acabamos de falar seja verdadeiramente algo realizado dentro dos nossos lares, que nós venhamos colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, pois se viemos aqui, viemos ouvir uma palavra do Senhor, e acreditamos que o Senhor ministrou em nossas vidas nessa noite. Então, Pai, através daquilo que o Senhor ministrou em nossos corações, e quando voltarmos para os nossos lares, possamos colocar em prática tudo aquilo que foi dito. Nós apresentamos essas famílias, estas casas, esses lares em Tuas mãos, para como o tema da mensagem dessa noite seja verdadeiramente algo vivido por eles. Minha casa edificada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Eu oro, peço isso em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Podem sentar, a palavra está com quem é de direito, o pastor Edísio. E não esquece o nosso compromisso amanhã, hein? Graça e paz. Nós vamos cantar mais um louvor sim para a gente. Já quero agradecer a vida do pastor Elias, a vida da Daniela. Para quem não sabe, o pastor Elias ele escreveu um projeto, né, de família, um livro que nós estamos usando aqui na igreja já, nos encontros de casais, que vamos voltar logo logo. Ele falou que já tem outro material pronto já, né? Então nós vamos continuar. Nós paramos agora nos 40 dias de oração, depois que eu voltei de férias. Parece que o tempo está bem reduzido, então nós vamos voltar a esses encontros já, logo, a partir desse mês. Tem sido uma bênção, foi muito bom esses processos aqui. Então, já louvo a Deus pela sua vida. E amanhã nós temos o almoço aqui na igreja, né, Tânia? Nós temos o almoço aqui na igreja, então a partir das 11h30 você já pode trazer o seu prato, não, mas trazer o seu prato cheio, né, para dividir aqui com a gente aqui. Então não deixe de vir, vai ser uma bênção. Não teremos a escola bíblica dominical pela manhã, mas à noite às 18 horas em ponto estaremos aqui. Então venha participar, traga a sua família,
venha orar juntos. Tem sido uma bênção estar nesse lugar aqui todos os dias, orando pela nossa família. Então não deixe de vir. Vamos cantar. De pé é melhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus exaltará a minha família, e ela não correrá atrás de bênçãos, porque as bênçãos vão alcançá-la. Amém? Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu
graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus continuem sendo ministradas sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre toda a igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Amém? Então até amanhã, se Deus nos permitir.